Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. É com muita alegria no coração que eu tenho uma honra e o privilégio de cultuar a Deus juntamente com os irmãos e em mais uma oportunidade que a minha é franqueada, eu tenho o imensurável privilégio de poder comunicar aos santos um dom da parte de Deus, a saber, a sua poderosa palavra. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória e o louvor para todo sempre. Quero tributar louvores a Deus pela vida do meu amigo pastor Thales, pelo honroso convite e pela honra de participar dessa nova fase que a Ipefrac está iniciando, que é recalculando a rota. Muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor, sua casa e sua família. Minha amiga Carol. Amiga. Deus abençoe. E também o Benjamin, né, que está já às portas, né? Daqui a pouco chega aí, né? Ismael, pastor, demais amigos, irmãos aqui presentes, pregador Wellington, Deus abençoe, cantora Júlia, Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo do primeiro livro do Gênesis, capítulo de número 38. Vamos ler a partir do verso de número 27. Livro do Gênesis, capítulo de número 38. Nossa leitura se iniciará a partir do verso de número 27. Já estou olhando para lá. Isso. Vamos ler? Deixa eu me afastar aqui, que a gente faz a leitura única. Você está bem, meu amigo? Chegando agora, né? Vamos ler a palavra de Deus. E aí, irmãos, o que é que eu vou pedir aos irmãos? Que ao término da leitura, você não feche a sua Bíblia, tá bom? Eu quero que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para que você acompanhe comigo a exposição do texto, porque a gente vai passear em todo esse capítulo 38. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, ela quem? Tamar. Tá bom? Tamar. Qual é o nome dela? Tamar. Estava grávida, e aí chegou a dar à luz. E aí veio a surpresa. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. 28. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nele, não sei por que está nela aí, mas é nele, um fio de escarlate, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? Ou seja, como foi que você conseguiu romper? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Amém? Não, pode deixar até o 30 aí. Que os irmãos... quero que os irmãos guardem a respeito desse texto. Não, deixa aí. Volta aí rapidinho. Isso. Tamar está grávida. Na hora de dar à luz, descobriu que havia gêmeos. Haviam 2 filhos em seu ventre. Um se chama Pérez e o outro se chama Zerá. Então vamos lá trabalhar esses nomes. E eu quero que os irmãos memorizem essa informação, porque é extremamente relevante. Diga bem alto. Diga: Tamar gerou 2 filhos, Pérez e Zerá. Diga: Pérez e Zerá. Se aceita. Deixe a sua Bíblia aberta no texto e não feche,
para que os irmãos acompanhem comigo. Queridos, o capítulo 38 do livro de Gênesis, ele é precedido por um capítulo que narra uma das histórias mais comoventes, dramáticas e emocionantes. O capítulo 38 de Gênesis é precedido pelo capítulo 37. E o capítulo 37 de Gênesis narra uma das histórias mais dramáticas, mais comoventes, mais emocionantes de toda a Bíblia Sagrada. O capítulo 37 narra a história do jovem José. Com apenas 17 anos, José, que por sua vez é filho do patriarca Jacó, que por sua vez tinha 12 filhos, e a Bíblia diz que Jacó amava muito a José. E esse amor é um amor tenso, é um amor tão puro, tão verdadeiro, que Jacó um dia decide materializar esse amor. De qual forma? Ele vai construir, ele vai confeccionar uma túnica talar, uma túnica de várias cores, e ele vai presentear o seu filho José, que ele tanto amava. Todavia, esse presente que José recebe não é recepcionado com bons olhos pelos seus irmãos. De natureza que os seus próprios irmãos intentaram no seu coração arrancar, matar, tirar a vida do seu próprio irmão José. Em primeira instância, eles o lançam dentro de um calabouço. E enquanto José está dentro de um calabouço seco, sem água, conforme o registro do capítulo 37, os irmãos de José zombavam-o, dizendo: o que será dos seus sonhos? Veja, isso é muito difícil, é extremamente complicado, pois uma coisa é você saber que alguém deseja o seu mal. Uma coisa é você saber que alguém fala mal de você. Outra coisa é você ouvir pessoas das quais você nunca esperava que falasse mal de você, e você ouvir pessoalmente. Sim, eles estavam zombando de José, enquanto mesmo estava dentro de um calabouço. De repente, eles decidem, eles abordam a ideia de matar o seu próprio irmão e decide o vender aos midianitas que ali passavam. Sim, José, ele é vendido, e os irmãos que estavam apacentando as ovelhas de seu pai Jacó precisam retornar para casa, pois ao retornar para casa, eles precisam dar uma explicação ao seu pai, a Jacó. O que eles fizeram? Tiveram uma maligna ideia de pegar a túnica de várias cores, a túnica talar, e tangeram com sangue, pintaram-a com sangue, pegaram a túnica rota de sangue e levaram até o seu pai Jacó. E ao apresentar a túnica ao seu pai Jacó, eles utilizam a seguinte expressão: pai, peço-te, conheces de quem é? Grava essa expressão: pai, peço-te, conheces de quem é? Quando Jacó viu aquela túnica rota de sangue, automaticamente Jacó deduziu que uma besta fera havia matado seu filho José. E a Bíblia diz que ele entra em um luto profundo. O capítulo 37 termina com luto. O capítulo 37 termina com dor. O capítulo 37 termina com lágrimas, com perda, com sofrimento. É um capítulo dramático, é um capítulo emocionante, é um capítulo que carrega a maldade do ser humano. Todavia, o escritor, a saber, Moisés, seguindo a tradição judaica,
em sua porção escriturística, ele vai dar uma pausa na história de José. E vai dedicar o capítulo 38 para narrar um episódio específico que aconteceu na vida de um dos irmãos de José, a saber, Judá. Repito, Moisés, em sua porção escriturística, em sua redação escriturística, ele dá uma pausa no capítulo 38, ele pausa a história de José e dedica o capítulo 38 para narrar, para contar-nos uma ação que aconteceu na vida de um dos irmãos de José, a saber, Judá. E veja, o capítulo de número 38 começa no verso de número 1, dizendo: aconteceu nesse mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Judá tem uma ideia. Qual que é a ideia? Ele desceu, o verbo descer aqui é se afastar, ir para longe, distanciar-se. Judá decidiu se afastar da casa de seu pai, decidiu se afastar dentre os seus irmãos, e ele vai habitar nas regiões cananeias, em uma cidade, em um local chamado de Adulão. Nas proximidades de Adulão, ele vai ficar hospedado na casa de um homem cujo nome se chama Ira. Este homem, se nós lermos no verso de número 12, a Bíblia trata esse homem, cujo nome se chama Ira, como amigo de Judá. Então veja, Judá faz aliança com um homem cananeu. Não somente faz aliança, mas ele, influenciado por essa amizade, decide se afastar da casa do pai. Decide se distanciar dentre os seus irmãos, e ele vai habitar nas regiões cananeias, precisamente em Adulão. Com esse amigo chamado Ira, ele vai conhecer a sua esposa. A Bíblia não traz o nome da sua esposa, apenas o nome do seu sogro, cujo nome se chama Suá. Ele vai casar com a filha de Suá, a Bíblia não traz o seu nome. E aí eu quero que os irmãos compreendam que Judá, ele está perdendo a direção. Judá, ele está saindo da rota. Número 1, está se afastando da casa do pai. Número 2, se afastando dentre os seus irmãos. Número 3, está fazendo aliança, tendo amizades com cananeus. Número 4, ele está sendo influenciado por essas amizades. Número 5, ele vai casar, vai comprometer a sua sucessão, a sua semente, a sua família, casando-se com uma cananeia. Veja, esta mulher vai dar a Judá 3 filhos. Quantos filhos? Me ajude, quantos filhos? Perfeito. Er, Onã e Selá. Er, Onã e Selá. O primogênito, cujo nome se chama Er, a Bíblia diz que ele fazia tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o próprio Deus, irmãos, escute isso, o próprio Deus o matou. Obra do acaso, não foi doença, o próprio Deus ceifou a vida dele. Quando ele morre, a Bíblia diz no verso de número 5, verso de número 6, melhor dizendo, tem como colocar aí? Isso, para a gente acompanhar, devagarzinho, a gente chega lá daqui a pouco. Mas uma vez ela ficou grávida, deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. Não, verso 4, por favor. Isso, ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho cujo nome ela deu de Onã. Então o primeiro filho morreu, congela aí, primeiro filho morreu,
cujo nome se chama era o primogênito. Agora o segundogênito, ela coloca o nome de Onã. E aí vigorava uma lei, que era a lei do levirato, aonde um filho, quando morria, o outro irmão, ele adentrava com a sua cunhada para poder suscitar semente aos seus irmãos. Mas olha o que o texto diz. Coloca para mim aí o verso de número 5, por favor. Mas uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. E ela estava em Quezibe. Diga bem alto, diga Quezibe. Então olhe para mim, irmãos, e guarde essa informação aqui, por favor. A expressão Quezibe vem da raiz Queziba. E a raiz Queziba significa lugar de engano, ausência de verdade. Ou alguns léxicos tratam a expressão como lugar de ilusão. Então veja que Judá se afasta da casa do pai, se afasta dos seus irmãos, faz aliança com quem não era para fazer, casa, constrói família, aparentemente está tendo sucesso. Mas aí eu quero que você entenda que não existe sucesso longe da casa do pai. Não existe êxito para quem decide descer de entre os seus irmãos. Aparentemente ele está tendo sucesso, mas a própria palavra, a própria geografia em que ele residia, denunciava a vida que ele estava vivendo. Quezibe, que vem da palavra Queziba, da raiz Queziba, que significa ambiente de ilusão. Sabe por quê? Porque qualquer vida longe da casa do pai não passa de ilusão. Eu vou repetir isso aqui, porque eu quero que você guarde no seu coração. Qualquer vida, qualquer sucesso longe da casa do pai não passa de ilusão. Uma hora a casa cai, uma hora as coisas são desfeitas, uma hora a verdade vem à tona e você percebe que todo o sucesso que você pensava que era sucesso não era tão sucesso assim. Uma hora a vida traz para você a realidade do que você está vivendo. E guarde o que eu vou te falar: não tem sucesso que justifique o afastamento da casa do pai. Eu vou repetir isso aqui: não existe sucesso que justifique o afastamento da casa do pai. Se está te afastando da casa do pai, se está te tirando da presença dele, isso não é sucesso, é uma vida ilusória. Não existe verdade longe da casa do pai, não existe sucesso longe da presença de Deus. Qualquer sucesso que justifique a tua saída da casa de Deus, o teu afastamento da presença do pai, isso não é sucesso, isso é uma vida de ilusão. Ele está fugindo da rota. E quando ele decide fugir da rota, diga bem alto aí, entra Deus recalculando. E como que Deus vai recalcular? Deus vai recalcular, olha o que o texto diz. Verso de número 7. Bota o 7. Sabe o que é isso aqui? Deus recalculando, pregador Wellington. Ora, Deus recalculando. No entanto, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele... Você está aí ou foi embora? Vamos lá. Com que ele... Agora... Bota o verso 8. Então Judá disse a Onã, o pai chamou o segundogênito, porque o primogênito morreu, chamou o segundogênito, chamou Onã e disse: tenha relações com a mulher do teu irmão e cumpra a obrigação de cunhado e dê uma... Aquela lei do levirado, que já expliquei para os irmãos, que
vigorava nessa época, aonde, quando o irmão morria, o outro podia adentrar a cunhada para poder suscitar semente a eles. Mas olha o que o texto diz, por favor, verso 9. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que ele tinha relações com a mulher de seu irmão, ele deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Sabe o que está acontecendo aqui? Olha a mente de Onã. Essa ação não vai me beneficiar, não vai ser meu. Vai beneficiar meu irmão. Eu vou fazer, mas é o nome dele que vai ser notado. Então, se não vai me trazer benefício, estou longe desse projeto. Quem é Onã? O retrato de uma geração que só faz segundo as suas intenções. Se não for me beneficiar, eu não vou. Se não citar o meu nome, eu não participo, eu não posto, eu não divulgo. Se não falar de mim, nem lá eu vou. Se não colocar minha foto no cartaz, não conte comigo. Mas a Bíblia diz que Deus também o matou. Irmão, você está percebendo que é Deus que está matando, sim ou não? Sim ou não? E aí você pode perguntar, Cremilson, Deus está matando porque Deus está com raiva de Judá, porque Deus quer colocar Judá em uma depressão profunda. Não é por conta disso. Cremilson, então, se Deus não está com raiva de Judá, por que é que Deus está tocando em seus filhos? Por que é que Deus está matando? Por que é que a própria mão de Deus, por duas razões. Número 1, as mortes dos filhos de Judá é a justiça de Deus batendo na porta de alguém que um dia se levantou contra o seu próprio irmão, porque uma hora a cobrança vem. Já diz o ditado, ninguém levanta da mesa sem antes pagar a conta. Número 2, por que é que Deus está tocando naquilo que Judá mais amava, em seus filhos? Porque Deus está tocando para trazer Judá de volta para um ambiente de onde ele nunca deveria ter saído, casa do pai. Judá só voltou depois que perdeu os filhos. Eu vou falar de novo, Judá só retorna para a casa de Jacó, para perto dos seus irmãos, depois que Deus tocou em sua família. Não sei se você está entendendo, mas o que Deus está lhe dizendo é: eu sei aonde tocar para te trazer de volta. Eu sei aonde tocar para te trazer para minha. Você acha que Deus vai te perder? Você acha que Deus vai perder você? Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou recalcular a tua rota. E se preciso for para recalcular a tua rota, eu toco no que você tem, eu toco em tua estrutura, eu toco na tua saúde, eu toco nos teus, mas para o diabo eu não te perco, mas para o inferno eu não te perco. Agarre na mão desse crente, por favor. Agarre na mão dele, agarre na mão dela, com muito respeito, com muito carinho, e diga para ele: Deus está recalculando a tua rota. Diga: Deus está recalculando a tua rota. Deus usa o sofrimento para recalcular a rota. Deus usa a perda para recalcular a rota. Deus usa a aflição para recalcular a rota. Você não está em uma quarta qualquer, você está na quarta em que Deus decidiu recalcular. Abre a boca por um minuto aí, por um minuto. Urimi reva, urimi calamarraia. Vai se esconder até quando, Judá? Vai fugir até quando, Judá? Vai se afastar até quando, Judá? Deus te trouxe aqui para dizer: não adianta você correr, não adianta você fugir. Se você for para o profundo mar, lá eu estarei. Se você ao mais alto monte, lá eu estarei. Vai correr até quando, hein? Vai fugir até quando? Você é de Deus, ele não te perde. Você é de Deus, ele não te perde. Ele vai recalcular a tua rota. Cata a mão desse crente e diga para ele: isso é a quarta de recalcular a rota. Diga para ele: seja bem-vindo.
Morreu o segundo, ficou o terceiro. Aí lá na Bahia, a gente chama o mais novo de caçula. Não sei como é que é aqui, né? Aqui é também assim? É caçulinha. Caçula, mais novo. Aí ficou mais novo, quer selar. Aí agora, o que Judá vai fazer é estarrecedor. Por quê? Ele chama a sua nora, olha só que loucura. Para sua nora. Vai para a casa do seu pai. Viva a sua viuvez. E quando o menino novo crescer, for adulto, eu te darei em casamento. Para que ele não morra como os demais morreram. Por que Judá faz isso? Porque na mente de Judá havia uma maldição em Tamar. Havia um problema em Tamar, de natureza, que se ele desse o seu último filho, morreria como os demais. E aí eu pergunto para os irmãos, há alguma maldição em Tamar? Há algum problema em Tamar? Negativo. Não há nenhum problema em Tamar. Tudo que está acontecendo na casa de Judá é a mão de Deus recalculando a sua rota. É tão mentira que a Bíblia diz que o menino cresceu. E aí é que Judá não deu em casamento. Enquanto isso, Tamar está na casa de seus pais. Anos se passaram. Selá cresceu e ela não recebeu em casamento. Aí ela descobre que Judá e o seu amigo Ira está subindo para tosquear as ovelhas. E aí o que ela faz? Ela arranca suas vestes de viuvez, se veste de prostituta, fica à beira do caminho. Ela sabia que Judá passaria por ali. Com certeza conhecia o histórico dele, de promiscuidade. Disse, vai passar por aqui, vai querer deitar-se comigo, eu já tenho tudo planejado. Aí ela ficou à beira do caminho, Judá passou, olhou para ela, desejou entrar a ela. Ela olhou para ele e disse, o que tu vais me dar para entrar a mim? Aí ele disse, vou te dar um dos cabritos do meu rebanho. Ela disse, tudo bem, eu até aceito a proposta, mas eu quero que você me dê um penhor. Empenhe algo para que eu tenha certeza que você vai me dar esse cabrito. Aí ele perguntou, o que é que tu queres? Ela disse, eu quero o teu lenço, eu quero o teu selo e eu quero o teu cajado. E aqui eu quero que os irmãos deem-me um pouco mais de vossa atenção, porque isso aqui é extremamente sério. O que me deixa estarrecido nesse texto não é a proposta dela. O que me deixa estarrecido nesse texto é que o texto não apresenta nenhuma resistência de Judá no tocante ao pedido dos objetos que ela pediu. Ela pediu, ele não pensou duas vezes e entregou na sua mão. E por que isso é estarrecido? Porque não precisa ser profundamente teológico para entender que lenço, selo e cajado eram objetos no mundo antigo de altíssimo e de extremo valor. Eu estou lhe dizendo que Judá não pensou duas vezes em abrir mão de coisas tão valiosas só para viver um momento de prazer. Judá não pensou, não criou nenhuma barreira, não criou nenhuma objeção. Isso me assusta, isso é estarrecedor, porque ele não está criando nenhuma barreira para abdicar, para abrir mão de coisas tão valiosas só para viver um momento de prazer. Os céus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer, não abra mão dos seus valores. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão dos seus valores. Você vale mais do que um momento de prazer. Você vale mais do que uma proposta do diabo. Você vale mais. Não abra mão dos teus valores. Não abra mão
dos teus valores. Muita gente abrindo mão de coisas tão valiosas para viver uma aventura. Muita gente abrindo mão de coisas tão preciosas só para viver um momento de prazer. Depois que o prazer passa, a consciência pesa, o arrependimento bate, e você percebe que teu lenço, que teu selo, que o teu cajado valia muito mais do que aqueles momentos de prazer. Depois que o prazer passa, a consciência pesa, o arrependimento bate, e você percebe que a tua família era bem melhor. Depois que o prazer passa, a consciência pesa, o arrependimento bate, e você percebe que a tua comunhão com Deus era bem melhor. Depois que o prazer passa, a consciência pesa, o arrependimento bate, e você percebe que a tua salvação era bem melhor. O céu te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: o céu é melhor, Jesus é melhor, a tua família é melhor, a tua casa é melhor. Não abra mão. Três meses depois, diga bem alto. 3 meses depois. 3 meses depois, ele vai embora. Ele sai da rota que ele estava. Mas a semente ficou gerada. Ele vai embora, mas deixou o problema. Ele foi, mas o problema ficou. Ela engravidou. 3 meses depois, alguém para ajudar e diz: Judá, tua nora engravidou de alguém que não é o teu filho. Ela pecou. Aí Judá sobe, cheio de prepotência, de altivez, de jactância. Reúne os homens daquela cidade e diz: vamos pegá-la e vamos queimá-la. Vamos pegá-la e vamos... Você está aí ou foi embora? Vamos pegá-la e vamos... Olhe para mim e guarde isso. Quando ele preparou a fogueira, que vai matar ela abre o alforje, olha para Judá, pega o lenço, pega o selo, pega o cajado, olha para ele e diz: conheces de quem é? Me queima agora que eu quero ver. Me mata agora que eu quero ver. A diferença de mim para ti é que o meu foi exposto, o teu estava em oculto, mas a hipocrisia vai cair por terra agora. Lenço, selo e cajado, conheces de quem é? Aí eu quero que você entenda que Judá está querendo queimar ela. Judá está querendo o quê? Querendo o quê? Só que aí eu te pergunto, Judá tem alguma condição moral de queimar ela? Se colocarmos na balança, ele é pior do que ela. E aí eu quero que você entenda, não sei se você está compreendendo, mas se você não compreender, deixa eu te alertar. Já parou para perceber que quem tenta te queimar é sempre alguém pior do que você? Já percebeu isso? Que quem tenta te prejudicar, quem tenta fechar a porta para você, é sempre alguém pior do que você? Então quer saber de uma coisa? Se quem está falando de você não tem moral para falar, para de ter ouvidos. Ele tira ela, poupa a vida dela, 6 meses depois. Quantos meses? 6 mais 3. Chegou a hora de dar a luz. E eu encerro. Na hora de dar a luz, descobriram que havia 2 crianças no ventre. Imagine, pastor Thales vai ser papai. Imagina na hora H, não tinha ultrassom nessa época. E a pessoa chega lá e olha, não é 1, são 2, imagine. E aí, irmãos, muda planejamento. E o principal, muda expectativas. Quando descobriram que havia 2 meninos dentro do ventre, olhe para mim, porque eu caminho para o final agora, mas guarde o que eu vou lhe dizer. Quando descobriram, pastor, que haviam 2, geraram nesse momento 2 expectativas. Quantas? Não, você está aí ou foi embora. Quantas? 2 expectativas. Número 1, uma expectativa do lado de fora e uma expectativa do lado de dentro. A expectativa do lado de fora é entre a mãe e as parteiras. Qual é a expectativa do lado de fora? Quem vai nascer primeiro? Quem será
o primogênito. Do lado de dentro, expectativa natural da vida, que é romper. Não importa quem vai sair primeiro, o que importa é que rompamos. Só que do lado de fora, as dores estão tão intensas, está demorando tanto para o menino nascer, que de repente um dos dois avançou. Diga bem alto, diga: quem avançou foi Zerá. Olha para mim, ele avançou tanto que ele colocou a mão para fora, Wellington. Não somente isso, avançou tanto que do lado de fora a parteira olhou e disse: este é o primogênito, esse saiu primeiro. Para não ter erro, pegou uma fita, amarrou no braço dele e disse: este é o primogênito. Só que a Bíblia diz que, de repente, ele recolheu a sua mão. E o que estava atrás saiu no seu lugar. Olhe para mim, eu não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar agora. Do lado de fora, a expectativa é: quem vai nascer primeiro? Quem vai romper primeiro? Quem vai romper primeiro? Do lado de dentro, alguém avança. Quem avança é Zerá. Quem avança é? Avançou tanto que colocou a mão para fora. Do lado de fora, a expectativa é tão grande que eles nem perceberam. Pergunte o quê? Que ele colocou foi a mão para fora. E olhe para mim, criança não se nasce puxando pela mão. Criança se nasce puxando pela... Não, vamos lá. Criança não se nasce puxando pela mão. Criança se nasce puxando pela... Não entendeu? Eu estou lhe dizendo que Zerá está na frente, está avançando, avançou, mas está na posição errada. E aí de nada vale avançar se não tiver na posição certa. Oh, Jesus, me guarda. Vou falar de novo. Ele avançou, pastor Felipe. Ele está na frente, ele avançou, mas está na posição errada. E de nada vale avançar se não tiver na posição certa. Olhe para mim. Deus não tem compromisso com quem avança. Deus não tem compromisso com quem cresce. Deus tem compromisso com quem está na posição. A nossa igreja precisa entender que Deus não está preocupado com quem está avançando, com quem está crescendo. Quando Cristo olha para a sua igreja, quando Cristo olha para a sua noiva, Ele não olha para o tanto de seguidor que eu tenho, Ele não olha para o tanto de visualização que eu tenho, Ele não olha para o tanto de compartilhamentos que eu tenho. Quando Ele olha para mim, a pergunta dele é: eu não quero saber a quantidade de seguidores que você tem, eu quero saber de uma coisa: está crente? Está santo, está orando, está lendo as escrituras, está na posição. A igreja precisa entender que não é o crescimento que gera a posição certa, mas é a posição certa que gera o crescimento da igreja. Só que o problema agrava. Pergunte por quê? Porque do lado de fora está demorando tanto para os meninos nascerem, que para quem está do lado de fora, já não importa mais a posição. O que importa é que está avançando, põe a fita, é ele. E a posição não importa, o que importa é avançando, está avançando, põe a fita. E a posição não importa, o que importa é que está crescendo, põe a fita. E a posição não importa, o que importa é que está dando certo, põe a fita. E a posição não importa, o que importa é que quando pega o microfone, vira tudo. E a posição não importa, o que importa é que tem dom. A posição não importa, o que importa é que tem talento, põe a fita, é ele. Esse é o retrato da nossa geração, que valoriza mais o talento, que valoriza mais o dom do que a conduta. Mas a nossa geração precisa entender que dom não é sinônimo de santidade, que dom não é sinônimo de salvação. A nossa geração precisa entender: de nada vale você cantar bem, de nada vale você colocar a sua voz num oitavado, sextavado, aprender contrato, soprano, falsete, mas se você não estiver na posição, de nada vale, de nada adianta. Você pode pregar bem,
você pode dominar exegese, você pode dominar homilética, você pode dominar bibliologia, braquetologia, pneumatologia, escatologia, mas se você não tiver em santidade, se você não tiver na posição, de nada vale, de nada adianta. O que a nossa geração precisa não são de cantores que cante apenas bonito, não são de pregadores que pregam apenas bonito. O que a nossa geração precisa é de homens e mulheres que estejam na posição. Abre a boca por um minuto aí, meu corpo está todo arrepiado. Jesus do céu, me guarda. Abre a boca por um minuto aí, por um minuto. Por um minuto, por um minuto, por um minuto, por um minuto. Uri me reva. Uri me cata lama. Uri me reva. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca. Olha para mim. Segura. Diga bem alto. Diga: Deus vai entrar em cena. Pergunte por quê. Porque Deus vai escolher um dos... Deus vai escolher um dos dois para ser o representante da genealogia de Jesus. Sabia disso? Jesus é descendente de um dos dois. Chegou a hora seletiva da seleção divina. Deus vai escolher o seu representante. E pasmem, quando Deus foi escolher, Deus não escolheu quem tinha fita que o homem deu. Deus não escolheu quem tinha avançado. Deus não escolheu quem estava na frente. A escolha de Deus é na contramão da lógica. Deus foi lá e disse: sai você, Zerá. Eu vou lá atrás. Vem cá, Pérez. É você que eu quero. Eu não importo com quem está avançando, com quem está crescendo. Eu quero você, que não está crescendo tanto, que não está tão avançando, mas que ainda está na posição certa. É você. Deus não escolhe representantes na posição errada. Quem escolhe somos nós, seres humanos, porque a gente olha para aquilo que está do lado de fora. Mas quando Deus vai escolher, Ele não olha para fora, Ele olha para quem está dentro. Aquilo que o pastor não vê, aquilo que os teus amigos não sabem, mas Ele sabe. Agora, olha o problema. Me ajuda aqui, Thales, por favor. Olha o problema. Segura aqui. Deus escolheu Pérez. Deus escolheu? Mas Zerá está na frente. Já avançou, pôs a mão para fora e já está com a fita. Pérez está atrás. Zerá na frente. Pérez, Zerá, Pérez. Deus escolheu quatro. E Pérez está onde? Já que Deus escolheu Pérez e ele está atrás, Deus vai fazer isso aqui dentro do ventre, ó. Deus vai movimentar o ambiente. Quem estava atrás veio para frente. Quem estava na frente, impedindo, ele arrancou e fez o que estava atrás passar na frente. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou lhe dizendo é: quando chegar a hora de você romper, quando chegar a hora de Deus fazer, não precisa perder noites em claro, desesperado. Tudo que estava impedindo, tudo que estava sendo barreiras, impedimento, Deus vai remover, Deus vai retirar. Levante as tuas mãos, porque uma mão é muito pouca para receber isso aqui. As tuas mãos, o mais alto que você puder, lá no terceiro andar. Sustente as mãos e não abaixe. Sustente as mãos e não abaixe. Deus está movimentando. Deus está movimentando. 2026 é o ano do movimento. Fica de pé.
Coloca para mim um 29. Consegue colocar para mim 29, servo de Deus? Ó para mim, irmão. Olha isso aqui. Ó. Isso aqui vai acontecer com você. Você crê? Não, é muito fraco, mas com fé. Você crê? Quando chegou o tempo de Deus, o que Deus fez pelo lado de dentro, olha o que aconteceu do lado de fora. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como foi que você conseguiu romper? A expectativa não era em você. A expectativa não estava sobre a tua casa. Colocaram expectativa em outros, em outras. Mas quando chega o tempo de Deus, Ele quebra as expectativas e mostra que a soberania dele está acima das escolhas humanas. O homem escolheu, Deus rejeitou. O homem rejeitou Pérez, Deus foi lá e escolheu. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou lhe dizendo é: o que Deus está fazendo nessa quarta-feira, do recalculando a rota, está sendo tão mas tão poderoso, que o movimento que Deus está fazendo aqui vai deixar muita gente espantado do lado de fora. Eu vou repetir: o que Deus está gerando aqui vai deixar muita gente sem entender nada do lado de fora. Eu não sei se você crê, mas 2026 será o ano em que pessoas vão te perguntar: como isso aconteceu? Como você conseguiu? Como foi que você alcançou? Como é que você chegou a isso? E aí você vai dizer: não é fruto das minhas mãos, mas é fruto da escolha soberana de Deus. É a mão de Deus que está governando a minha vida. É a mão de Deus que está recalculando a rota. É a mão de Deus que está trabalhando. Como foi que você rompeu? Como foi que você conseguiu? Estou pregando para a gente aqui com zero expectativas. Quer saber da real? Nem você acredita em você. Você olha para a sua realidade e você diz: meu Deus, tá uma luta, tá tudo travado, não é? Parece que vai andar, de repente desanda. Dá certo para todo mundo, para você não dá. O da esquerda consegue, o da direita também. E parece para você uma batalha travada, não é? Parece que para você tudo é mais difícil. Parece que para você tudo vem com mais dificuldade, não é? E o diabo está soprando no teu ouvido. E aí, para quê? Do que adianta estar na posição? Do que adianta estar crente, estar servindo a Deus, se você não rompe, se não acontece, se está tudo travado? Mas os céus te trouxe aqui no recalculando a rota para te dizer: eu estou destravando, eu estou limpando, eu estou arrancando, eu estou tirando o que estava impedido. Deus está tirando. Abre a boca por um minuto aí. Teremaia soremi calamahaya. Abre a boca por um minuto aí, por um minuto. Porque enquanto você adora, Deus está destravando. Enquanto você adora, Deus está limpando. Enquanto você adora, o que estava impedindo, Deus está tirando agora. Tem pessoas que vai dizer: como foi que aconteceu isso na sua vida? Você vai dizer: foi o Senhor
que tirou tudo o que estava me atrapalhando. Vamos embora? Meus irmãos, estendam suas mãos. Orar da bênção apostólica.